Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Henrique Guilherme, de O Patriota, Voz da Resistência. Eu dou continuidade aqui aos comentários ao CEPAC 2013. Hoje foi um dia muito interessante. Eu achava que o dia de ontem dificilmente conseguiria perder para os outros dias. Eu realmente acho que não perdeu para hoje, mas hoje me surpreendeu com a qualidade dos painéis. O primeiro painel foi sobre as eleições de 2012, por que os republicanos perderam, o que eles poderiam fazer para atingir mais eleitores. Eu já comentei isso no canal Patriota, e principalmente no meu Facebook. E uma das coisas que eu achei mais interessantes nesse debate é que eles têm bem claro o que eles não podem perder. Porque tem muita gente falando assim, para o Partido Republicano ganhar as eleições, eles precisam ser mais moderados, precisam abandonar seus ideais conservadores, eles precisam ir mais para o centro. E eu gostei de ver que todas as pessoas da mesa tinham uma convicção bem forte de que essa abordagem está errada, ok? A gente não pode dar o braço a torcer para esquerdistas. Por quê? Porque é exatamente isso que eles querem. Por exemplo, eles começam a chamar quem é contra o homossexualismo, então a adoção de crianças por gays, de homofóbicos. Se nós nos comportarmos diferente do que nós nos comportamos, porque nós não somos homofóbicos, ninguém aqui tem problema com homossexual, isso daí é uma questão de política e liberdade. Se nós pararmos de defender o que a gente acredita com medo de sermos chamados de homofóbicos, fudeu tudo. Aí a gente perde o debate sem nem mesmo ter um debate. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, reforçar os nossos valores, e eu fiquei contente de ver que eles também estão espertos para essa situação. O primeiro grande palestrante que falou hoje foi o Donald Trump, que eu gostei muito da palestra dele. Ele prega ali um respeito maior à sociedade capitalista. A gente não deve ter vergonha de enriquecer, de ter dinheiro, de ter propriedades, desde que isso seja feito de uma forma honesta. Só que a gente tem bem consciência que ninguém está aqui para roubar, pelo menos. Eu tenho muita consciência disso, que pelo menos dentro dos conservadores, das pessoas de direita, a ideologia não é essa, ok? A ideologia de esquerda permite isso. Eu não estou falando que não tenha pessoas de direita que roubem também, claro que existe, mas a ideologia da direita não permite isso. E quanto mais a pessoa vive dentro dos princípios de direito, então dos princípios conservadores ou dos princípios libertários, menos elas vão fazer para roubar, para prejudicar a propriedade dos outros. A esquerda não. A esquerda, como eu mostrei ontem ao comentar o filme Occupy Unmasked e o Generation Zero, eles usam uma técnica de demonizar alguns inimigos, alguns conceitos, para quê? Para justificar excessos, inclusive o roubo, inclusive a depredação da propriedade alheia, a violação da dignidade alheia, enfim. Então, não devemos ter medo de enriquecer, não devemos demonizar empresas, negócios. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas foi a primeira palestra, eu achei muito interessante. Mas a palestra que eu mais gostei hoje foi uma palestra que se chamou Por Como Eu Parei de Me Preocupar e Passei a Gostar de Sacolas Plásticas, de refrigerante grande e de fracking. É uma coisa assim. Por quê? Porque a gente vê que a agenda mais atual dos ecochatos, dos ambientalistas, dos melancias, né, que são verdes por fora e vermelhos por dentro, e na verdade são todos vermelhos, são todos comunistas. A agenda atual deles é justamente essa, de proibir refrigerante com açúcar, né? Proibir sacolas plásticas, proibir o fracking, uma forma de exploração de gás
e de petróleo de rocha, né, que seria o xisto betuminoso. E foi muito interessante ver que a opinião das pessoas que estavam nesse painel também estava bem alinhada com o que a gente pensa, com o que os senhores vão encontrar, por exemplo, nos livros Máfia Verde 1 e 2. Então, vale a pena, para quem sabe inglês, assistir a esse painel. É só ir lá no canal da American Conservative Union e que os senhores vão encontrar. Mas começou o painel com uma explicação sobre uma cultura do alarmismo, ou seja, os liberais de esquerda, né? A esquerda cria uma cultura do alarmismo onde as pessoas têm medo, por exemplo, ficam histéricas em relação à comida. Tem um dia, sai no jornal, sai na revista que elas não podem comer chocolate, no outro dia diz que pode, no outro dia diz que o ovo causa câncer, no outro dia diz que faz bem para a saúde. Enfim, as pessoas ficam enlouquecidas com esses sinais que alguns pequenos grupos controlam justamente para criar um alarmismo. E isso favorece muito os ideais de esquerda para quê? Para pedir mais proteção do governo e para diminuir sua liberdade. Como, por exemplo, já comentei sobre a iniciativa do Bloomberg lá em Nova York, em que ele estava proibindo o refrigerante grande, né? A garrafa de 2 litros, qualquer refrigerante com mais de 450 ml seria proibida a comercialização em Nova York. E isso é também ajudado, por exemplo, por sinais que grandes políticos de esquerda dão, como a esposa do presidente Obama, a Michelle Obama, que ela criou aquela campanha Let's Move Campaign, que era para combater a obesidade infantil. E no mesmo dia, ou então na mesma semana, que a embaixada norte-americana era atacada em 11 de setembro de 2012, ela ia para a TV falar que o maior inimigo para a segurança nacional dos Estados Unidos era a obesidade infantil. Ou seja, uma verdadeira babaquice. Quando a pessoa compra esse tipo de coisa, ela pode comprar qualquer porcaria que o cérebro dela já derreteu, não sei. Ela já foi lobotomizada pela esquerda. Então, isso daí reforça essa cultura do alarmismo. E no painel há vários exemplos de como os liberais, quando eu falo liberal, eu quero deixar claro que eu estou falando liberais de esquerda, aqueles liberais de costume, mas que eles se apegam àquela agenda que é para foder com a sociedade mesmo. Então, eu vou até parar de falar liberal, vou começar a falar mais esquerdista, porque eu acho até mais apropriado. Mas eles mencionam vários liberais conhecidos que têm uma voz na mídia que comparam a obesidade nos Estados Unidos com a peste negra, como se fosse a mesma coisa. Isso daí fortalece essa cultura do alarmismo. O Bloomberg, novamente, chamando a atenção para esse exemplo, ele justificou essa política lá em Nova York, dizendo que os pobres não têm as mesmas condições que os ricos para cuidar deles mesmos. Eles não têm o mesmo juízo, a mesma capacidade de cuidar deles mesmos como os ricos. Então ele ia fazer esse favor para os pobres e impedir eles de comprar uma coisa que eles gostam. Então é um absurdo como um esquerdista pensa. Aqui nas minhas anotações eu pus muito liberal porque lá nos Estados Unidos eles tratam a esquerda como liberais. E eles têm, eu acho que muito claro na cabeça deles que não é a mesma coisa, não é o mesmo liberal que Adam Smith, que Davi Ricardo e outros bons economistas. Então, essa palestra, esse painel, ficou mais ou menos estabelecido que os esquerdistas, eles querem que vocês pensem que eles sabem mais sobre, por exemplo, o que vocês devem comer. Eles tentam vender essa imagem, essa ideia, por exemplo, eles dizem que se você não está comendo comida orgânica, é problema seu. Por quê?
Porque eles sabem que você deve comer comida orgânica e você deve preferir. Se você não prefere, você está com algum problema. É isso que eles querem colocar na cabeça de vocês. Da mesma forma, se você não está usando sacolas plásticas, você está com algum problema. Porque alguém inventou que sacola plástica é um mal do mundo. E essas políticas, essas mensagens, esses dogmas de esquerda, eles não resistem ao primeiro desafio com os fatos, ao primeiro confronto com os fatos. Por exemplo, essa questão da sacola plástica. Geralmente, então, melhor ainda, 100% das pessoas que defendem esse absurdo são ambientalistas, ok? São aqueles merdas que eu sempre comento e eu não gosto, que eu acho que é um bando de retardado. E olha só, pesquisas científicas mostram que as sacolas plásticas têm uma vantagem bem maior em relação aos outros tipos de sacola. Por quê? Elas são 75% mais eficientes do que sacolas de papel, porque sacolas de papel você não pode molhar, elas rasgam rápido, você pode usar poucas vezes. Você deve usar uma sacola de pano, eles falam que você deve usar sacola de pano, mas para você ter algum benefício energético com uma sacola de pano, essas sacolas biodegradáveis, você precisaria usar ela 370 vezes para ela se comparar à utilidade em termos energéticos, ao mesmo gasto de energia que você tem usando uma sacola plástica. Outra informação que eles deram aliás, isso daqui não é nem que eles deram, mas que eles reforçaram sacolas plásticas ocupam menos espaço, são mais fáceis de portar, são mais fáceis de usar, elas exigem menos água na sua produção, elas, em relação a essas bolsas de pano biodegradáveis, elas são bem mais seguras em termos de higiene, porque nessas de pano há muito mais incidência, por exemplo, de proliferação de bactérias como a E. coli ou então outras bactérias que vão dar problema nas senhoras e nos senhores que insistem em usar sacola de pano sem lavar. Então, as sacolas de plástica são até mais higiênicas e vários outros benefícios que a sacola de plástico tem em relação às outras. Além disso, eles falaram ali, fizeram também comentários em relação à proibição de copos de isopor, que em Nova York eles tentaram fazer, então eles estão pressionando algum tipo de lei para proibir copos de isopor. Alguns negócios envolvidos com ambientalistas, eles já têm diminuído o uso de copo de isopor, que é aquele copo que você não queima a mão, preserva mais a energia do seu café, do seu cappuccino, ele vai esfriar mais devagar. E até os copos de isopor têm benefícios em relação, por exemplo, aos copos de papel, que são os que estão por aí. Eles, olha só, em relação aos copos de papel, um copo de isopor, para ser produzido, exige 1/3 menos energia, aliás, exige 1/3 da energia necessária para produzir um copo de papel. Ele também ocupa 50% do volume e tem 50% da densidade de um copo de papel, ou seja, ocupa menos espaço o lixo, né? É uma carga de lixo bem menor do que as alternativas que os ambientalistas propõem. Não que eu me importe, então que as pessoas sensatas se importem, eles liberam menos gás carbônico, porque a produção de gás carbônico numa atividade como copo de papel ou de copo de isopor é irrisória. E é isso, então é muito difícil não perceber as segundas intenções dos ambientalistas, e esse painel foi muito interessante e importante para ter essa visão. Então eles continuam falando durante a palestra sobre o fracking, eles começam a agendar essa questão do fracking, e os ambientalistas e os liberais tentam pregar que o fracking é uma coisa perigosa, que polui o meio ambiente, e principalmente que contamina as reservas de água que as pessoas usam, mas não há evidências científicas disso. As pesquisas que foram feitas no sentido de mostrar que tem uma contaminação do
das reservas de água através do sistema de exploração do fracking foram desmascaradas. Uma das únicas que eu conheço foi feita pelo EPA de Wyoming, e eu conheci hoje, e que foi desmascarada por uma das pessoas que participou desse painel. Então, e outros detalhes, por exemplo, a energia alternativa, né, solar, eólica, alternativa, tem 9% de participação de mercado nos Estados Unidos. Já o gás é 25% e, em relação às outras formas de energia tradicional, é uma das menos intensivas em gás carbônico. Então, é uma coisa que deveria interessar aos ambientalistas defender o fracking e não demonizar o fracking. Aí eles falam dessa pesquisa do EPA que tentou provar que o fracking em Wyoming estava provocando uma contaminação da reserva de água ali de uma região, só que mostraram que, aliás, no próprio relatório estava que a amostra que eles pegaram era de uma fonte que estava sendo usada no processo de fracionamento hidráulico, ou seja, de fraturamento hidráulico, ou seja, era uma amostra viesada. Laboratórios independentes descobriram que uma das amostras, eles só usaram 4 amostras, e uma dessas amostras estava contaminada, não contaminada com os produtos normais ali do processo, mas entre o seu colhimento e a sua análise aconteceu alguma coisa para contaminar a amostra. Então, está muito evidente que esse negócio de fracking, eu recomendo às senhoras e aos senhores assistirem aquele filme Frack Nation, que é perfeito para mostrar o que é essa questão do fracking, por que o fracking é um amigo e não inimigo das pessoas. E, além do mais, aquela água que eles falam que contamina é por causa do seguinte: para você explorar esse petróleo de rocha, é necessário bombear muita água no subsolo para que o gás e o petróleo como é que eu posso dizer? Venha à tona, né? Que se possa ter acesso a eles. E da água que é bombeada, que eles falam que é contaminada, que é cheia de produto químico, é só 0,4 de produto químico e o resto, 99,6, é água. Então é muito difícil haver uma contaminação através do processo. Então eles terminam, pelo menos nessa questão do fracking, se perguntando: a quem interessa demonizar esse processo, sendo que não há evidências de que ele vai prejudicar o meio ambiente, que ele é ruim, que ele contamina a reserva de água ali da população local? Enfim, um absurdo. Aí o próximo palestrante passa a falar de 3 escândalos para mostrar as verdadeiras intenções dos ambientalistas, principalmente dos esquerdistas como Obama. Então ele fala, em primeiro lugar, em 2010, em Nova Jersey, o governo federal gastou quase $1 milhão em jardins urbanos, que para ele e para mim é um desperdício. Agora, se para ele e para mim é um desperdício, imaginem até as senhoras e os senhores descobrirem que o nosso GDF aqui em Brasília quer construir um estacionamento gigante para os funcionários públicos ali da esplanada de, se eu não me engano, 400 milhões de reais, ou seja, vai usar 400 milhões de reais para criar estacionamento. É um absurdo, né? Então ele deu esse escândalo, eu falo um escândalo ainda maior. No Brasil a gente já está num grau avançadíssimo de socialismo. Em 2010, 4 meses depois do terremoto no Haiti, grupos de esquerda, ONGs de esquerda norte-americanos estavam financiando outras ONGs para ir até o Haiti e mandar as pessoas destruírem as sementes transgênicas que estavam sendo doadas por empresas que produzem sementes, né, essa Cargill, a Monsanto, pelo bem da natureza, dizendo que aquelas sementes transgênicas causavam, não sei, mutações genéticas, enfim, coisa absurda e coisa que só prejudicava a população local. Eles estavam com uma escassez de comida, eles tinham que plantar mais mesmo, e essas sementes transgênicas, elas são muito mais produtivas do que as sementes normais. Então, um outro absurdo da esquerda e dos ambientalistas. E, enfim, o terceiro escândalo é que a administração Obama tem sido tendenciosa em mandar as escolas
comprarem comida orgânica, encarecendo em 30%, em até 30% os gastos dessas escolas com um alimento que não há evidências científicas de que seja mais seguro ou melhor do que a comida tradicional, a comida que usa mesmo agrotóxico, não tem problema de falar isso, que usa pesticida. Tanto é que pesquisas mostram que, se a gente for extrapolar para as pesquisas que foram feitas em rato, que são alimentados com essas comidas que usam agrotóxicos, mas com uma concentração mais elevada. Se for extrapolar o quanto é que a incidência de câncer e de mortalidade neles para a população, apenas 20 pessoas morreriam no mundo por ano ao comer a comida que a gente come, ok? A comida não orgânica, a comida que é tratada mesmo com produtos químicos, pesticidas, fertilizantes, enfim, apenas 20 pessoas morreriam de câncer por ano porque comem a comida que vocês comem. E isso extrapolando os resultados encontrados em ratos para seres humanos, ou seja, é muito difícil a pessoa morrer porque comeu o arroz, feijão produzido do jeito que está estabelecido que eles sejam produzidos. Agora, só num escândalo se eu não me engano, foi abobrinha ou... Foi na Alemanha. 2 anos atrás, na Alemanha, teve um caso de pessoas morrendo porque consumiram, acho que brócoli orgânico. E descobriram que as pessoas lá na Alemanha, 50 pessoas morreram com uma infecção intestinal, se eu não me engano, porque comeram comida orgânica. E por que isso acontece? Há sim uma maior incidência de bactérias. É mais provável que uma comida orgânica tenha essa proliferação de bactérias do que um alimento que é tratado com pesticidas, com produtos químicos, para que isso não aconteça. Então isso daí é um contra da comida orgânica, e só num caso, 50 pessoas morreram. Só num caso lá descobriram que era um brócolis de uma fazendinha, 50 pessoas morreram. Se a gente extrapolar a incidência de morte de rato para seres humanos, apenas 20 pessoas morrem no mundo. E mesmo assim, se a gente extrapolar, não tem sentido esse papo furado de que a comida orgânica é melhor do que a comida não orgânica. Então terminou assim, aliás, não terminou assim não, o debate, o painel, eles terminaram o painel deixando claro que a esquerda quer criar um medo para fazer as pessoas pedirem uma solução, e essa solução será dada pelo Estado, é sempre assim. Eu também gostei da forma como as pessoas que estavam debatendo, eles tiveram cuidado em tratar as empresas, o grande negócio, porque uma pessoa deixou claro lá, não, a gente tem que deixar claro que ser a favor do livre mercado não é ser a favor do grande negócio, mas calma aí, não é que nós somos contra o grande negócio também, a gente é contra vagabundos. Por exemplo, vocês têm alguma dúvida de que o Silvio Santos seria miserável, pobre, se não fosse a ajuda do governo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele apareceu ali recentemente num escândalo em que a sua empresa, uma só de sua empresa, criou um rombo de 4,3 bilhões de reais. 4,3 bilhões de reais de rombo num banco que não é nem o maior do Brasil, é coisa que só uma pessoa muito incompetente consegue criar. Mas ele, como estava amparado por seus contatos políticos, sua popularidade, e sua ganância, ele está ali ainda apresentando seu programa, e nenhuma das velhinhas que assistem ele demonizam o monstro que ele é. Simples assim. Então nós não somos contra também o grande negócio, a gente é contra gente oportunista que usa o poder econômico para manipular políticos, político vagabundo, a passar leis que beneficiam ele e prejudicam o livre mercado. Então eu gostei dessa parte. Enfim, eu vou comentar aqui a palestra do Wayne Lapierre, que é o presidente da NRA, e ele fala muito sobre a questão do desarmamento. E ele fala que se você não é livre para se defender e para se proteger, você não é nada livre. E é simples assim.
Então, a gente vê que a esquerda nos ofende, ok? Diz que a gente não tem uma cultura de paz. Aquele vagabundo do Odílio Scherer, que por bem não é o Papa, né? Que não foi escolhido como Papa, ele participou ali da Religiões Unidas pelo Desarmamento e diz que acredita que é o ideal de toda a religião, que todas as pessoas fiquem desarmadas. Que papo furado. Então, tirar o direito das pessoas se defenderem, de repente passa a ser um imperativo categórico moral. Um candidato a papa falar um absurdo desse tem que ser mesmo esculachado. A gente tem que... Quem for aí de São Paulo tem que parar de ir na missa pregada por esse cara. E eu descobri várias informações interessantes sobre o NRA. Eles têm um grande investimento em políticas de conscientização de segurança. Eles foram os que mais investiram em política de manutenção de segurança nos Estados Unidos nos últimos anos, com vários programas para ensinar as pessoas a usar armas, a se defenderem, ao contrário dos vagabundos da esquerda, dos vagabundos liberais. E ele mostra ali que só há dois motivos para o governo querer controlar o armamento, querer desarmar a população ou controlar o armamento. E os motivos são taxar, cobrar imposto de quem tem arma, e saber quem tem arma, ok? Que é uma coisa que a gente vê em muitos manuais comunistas, que é importante você desarmar a população e anotar num caderninho quem tem arma, porque eles vão ser os primeiros a serem perseguidos no momento da revolução. Simples assim. Aí ele fala da questão aí dos sequestros de orçamento, né? Porque os esquerdistas eles querem aumentar ainda mais a dívida dos Estados Unidos e os republicanos estão fazendo um entrincheiramento ali para não aumentar a dívida pública dos Estados Unidos. E o que acontece é que chega uma época do ano em que eles têm que votar, e se não votarem no orçamento, se não houver um acordo, começa a haver sequestros, ok, da arrecadação. Para quê? Para manutenção da atividade pública. Acontece que esse sequestro tem que ser feito com corte de gastos e tem ali algumas exigências para esses sequestros. E uma das coisas que o governo Obama fez, né, o governo preocupado com a segurança, que quer desarmar a população, qual é a primeira coisa que eles fizeram dentro do contexto do sequestro? Então, para eles cortarem gastos, eles pegaram 5.000 criminosos ilegais, eles pegaram 5.000 imigrantes ilegais que estavam presos e libertaram. Para quê? Para não gastar com eles. Olha só até onde vai o descuido dos vagabundos de esquerda à segurança da sua população. E outra coisa que ele comentou, o Lepierre, é que o Joe Biden, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele recomendou às pessoas que ou entregassem suas armas ou descarregassem elas, ficassem com elas descarregadas. Para quê? Para ficarem mais indefesas mesmo. Mas isso vem de um cara, a opinião de um vagabundo que goza da proteção do serviço secreto dos Estados Unidos, que é fortemente armado. Então, o presidente lá da NRA teve a coragem de dizer diretamente para o vice-presidente, ele falou assim, ó, vice-presidente, eu digo pro senhor, você fica com o seu conselho e nós ficamos com nossas armas. Simples assim. E aqui no Brasil eu acho muito difícil ver pessoas com essa coragem. Tanto é que eu já elogiei muito, né, ontem a coragem de vários republicanos, vários conservadores, várias pessoas de bem, defender sim que a guerra pode ter uma utilidade. Às vezes é importante fazer guerra, às vezes é importante a gente cruzar os braços para governos vagabundos. Às vezes é importante a gente não votar em ninguém, porque não tem nenhum vagabundo, aliás, não tem ninguém de bem para ser votado, só tem vagabundos para serem votados. Então, para terminar, duas informações legais que eles passaram um político democrata, ele pregou nos jornais que a melhor forma de se defender de um assalto armado é com uma caneta sem tampa e acertar o bandido quando ele recarregar a arma. Olha só que absurdo. Então, o bandido vai te atirar. Depende, se for uma 9mm, ali 15 tiros. Quando ele for recarregar, você pega a sua caneta e mata ele. Olha só que absurdo. E o outro foi
numa universidade, oficiais do governo foram ali numa universidade e falaram assim para as mulheres: olha só, a melhor forma de se defenderem de um estupro é com resistência passiva. Aí é para mandar nego se fuder, né? Aí é para mandar nego ir pro inferno, que não sabe o que está falando, que está evidente que ele está fazendo uma agenda comunista, uma agenda de esquerda. E pelo menos nos Estados Unidos tem homem de verdade, tem conservador de verdade, tem gente de bem para falar. A única coisa que um estuprador merece receber, a única resistência que ele merece é encontrar uma mulher armada. É uma mulher armada para ela se defender com uma arma, e se ele morrer, ainda bem. Quero ver aí quantos jornalistas tem para falar isso que eu acabei de dizer. Olha só, ainda bem que a mulher que estava armada matou o estuprador. Nenhum, né? Porque a maior parte deles tem aquele marxismo cultural na veia. Então vai ser muito difícil encontrar um jornalista sensato para falar alguma coisa. Então eu vou parar aqui. Ficou bem grande, eu estou vendo aqui quantos minutos eu ocupei para fazer esse vídeo, mas eu vou parar por aqui. Mas eu vou voltar de madrugada, porque tem 2 painéis importantes para eu comentar. Só que agora eu vou sair, infelizmente, eu tenho compromisso. Inclusive estou indo aí para o Shotô 37 aqui em Brasília, que é um MMA, é uma espécie de Ultimate Fight brasileiro. E eu tô de volta aí de madrugada. Então muito obrigado aí para quem acompanhou, quem está acompanhando o CEPAC, e até de madrugada. Muito obrigado.